Boa noite, meus irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados. Que a paz do Divino Mestre esteja sempre presente nos nossos corações, durante toda a nossa vida. Dando início aos estudos da leitura que a Nilda fez, uma mensagem de Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier. E, como sempre, eu gosto de ressaltar a disposição de Emmanuel de trazer e de esclarecer para nós os ensinamentos de Jesus. Então, todos nós, quando escutamos esse versículo sobre aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, nos remete sempre à questão da reencarnação, né, que é o que nós estudamos, que a doutrina nos traz e nos esclarece nos evangelhos, no Livro dos Espíritos, enfim, em todas as obras kardecianas e nos outros livros de bibliografia espírita. Mas Emmanuel, nessa lição, ele nos faz refletir um pouco mais. E aí, buscando aqui alguns subsídios, né, para que nós possamos fazer esse estudo, nós encontramos aqui no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, o espírito Humberto de Campos, também psicografado pelo Chico, uma passagem de quando Nicodemos procurou Jesus. Nicodemos era um doutor da lei, era um fariseu, só que ele simpatizava com as pregações de Jesus. Tudo que Jesus falava naquela época chamou muita atenção de Nicodemos. E Nicodemos, mesmo sob todas as dificuldades que existiam naquela época, das perseguições a Jesus e aos cristãos, Nicodemos foi procurar Jesus e faz a seguinte pergunta para ele: tenho empregado minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Olha só que interessante a pergunta de Nicodemos, né? Quais os recursos que eu devo lançar mão para conhecer o reino de Deus? Ora, Nicodemos ainda estava ali encarnado. Então, ele diz para Jesus que ele conhecia a lei. Ele conhecia toda a lei, passou a sua vida inteira estudando a lei. Mas ele ali demonstrou claramente que ele ainda não sabia como fazer. Mesmo tendo todos os conhecimentos da lei de Deus, ele não sabia como fazer para conhecer o reino de Deus. O mestre sorriu bondosamente e esclareceu. Primeiro de tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhe sentido os textos. Mas, em verdade, vos devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino de Deus, o reino dos céus, sem nascer de novo. Jesus aqui está dando uma grande lição, e a lição ela é tão importante, que no Evangelho segundo o Espiritismo, se nós formos perceber, essa lição ela vem antes de todo o Sermão do Monte, das bem-aventuranças, onde Jesus faz todas aquelas recomendações sobre bem-aventurados os aflitos, sobre perdoar, sobre ser misericordioso, sobre, enfim, exercitar todos os tipos de bondade, de virtudes que nós necessitamos para que nós possamos ter uma nova vida, diferente daquela que a gente vem tendo até o momento.
Então, vamos lá no texto de Emmanuel, dar continuidade a essa interpretação. Porque, da forma como está aqui no texto da Boa Nova, a gente percebe claramente que a recomendação de Jesus ele não está dizendo que ele precisa morrer e nascer novamente para poder conhecer o reino dos céus. Porque isso acontece todos os dias. Desencarnam e reencarnam diariamente milhões e milhões de espíritos. Mas isso não quer dizer que esses espíritos que já desencarnaram, que estão reencarnando, chegaram a conhecer o reino de Deus. Porque ir para o plano espiritual, depois do desencarne, não quer dizer que a gente já está conhecendo o reino de Deus, não. É muito mais do que isso. É muito mais do que desencarnar e reencarnar novamente. É muito mais profundo esse ensinamento de Jesus. Emmanuel começa assim: a própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos. Então, aqui ele está dizendo para a gente que todo dia, quando raia o sol, ou não precisa nem raiar o sol, né? Deu meia-noite, virou lá o relógio da meia-noite para um novo dia, já vem um novo dia com disposições diferentes, com situações diferentes, porque até as condições climáticas são outras. Os movimentos de rotação e translação dos planetas em torno do Sol estão girando também de uma forma... não estão sempre igual. Um dia não adianta, um dia não é igual ao outro, assim como as nossas vidas, nossos dias também não são uns iguais aos outros. Cada dia nosso é um dia diferente. Dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço, anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Eu parei para fazer as contas da minha existência. No meu caso, eu fiz essas contas considerando somente os anos a partir de quando eu tive conhecimento e contato com a doutrina espírita, que foi a partir de quando eu comecei a vislumbrar algumas coisas, e muito pouco ainda, depois de 30 anos quase dentro da doutrina, mas ainda foi muito pouco, e eu fiz as contas, deu aproximadamente 12.045 dias de oportunidades que eu tive para me modificar, para mudar, para me tornar uma nova pessoa. E quantos desses dias eu deixei passar sem dar valor a eles. Então, a gente tem que, nesse mundo, aproveitar essas condições de promover essas nossas mudanças diárias, que precisamos nos renovar diariamente. Procurar sempre estar combatendo as nossas imperfeições, os nossos vícios, os nossos defeitos. E são coisas que nós não trazemos dessa vida, trazemos de vida passada. Quer ver como Emmanuel continua e fala sobre isso? Ele diz assim: conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre. Mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Emmanuel aqui está falando sobre as nossas vidas passadas. Porque quantas coisas nós aprendemos nas reencarnações anteriores, na atual a gente tem sempre uma luzinha acendendo, um sinalzinho alertando sobre o que a gente já aprendeu, sobre o que a gente já vivenciou, e nós não prestamos atenção. Nós preferimos nos prender às ilusões que nós tivemos. Quantos de nós, às vezes, tem até a oportunidade de receber numa mensagem e alguém dizer assim: olha, você no passado já foi essa personagem. Aí, às vezes, a pessoa diz assim: nossa, eu fui uma rainha, eu fui uma duquesa, eu fui um nobre. Mas
não lembra de, mesmo estando numa posição superior, que quantas iniquidades, quantas coisas ruins será que essa pessoa não fez naquela personagem antiga que ela estava? Então, é isso que Emmanuel nos fala aqui, quando temos que conservar do passado o que for bom e justo, belo e nobre. Porque as nossas experiências nas vidas anteriores têm coisas boas, sim. E nós precisamos sempre estar procurando trazê-las à tona, deixarmos de sermos tímidos. Porque para as coisas más, as coisas ruins, a gente não tem timidez. Mas, às vezes, para procurar realmente exercitar a bondade que está lá dentro de nós. Aliás, a bondade, ela já nasce, ela já vem junto conosco quando nós somos criados, quando o Espírito é criado. A maldade não vem junto quando o Espírito é criado. Ele vem com essas coisas boas e nobres, né? Esses sentimentos, né, de beleza. Isso tudo está dentro de nós. Nós temos que saber olhar para dentro de nós e encontrar onde que está escondido isso e colocar para fora. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros dos teus benfeitores e amigos espirituais. Olha que responsabilidade. Quantas vezes nós somos negligentes em deixar de praticar essas recomendações aqui do parágrafo anterior, de colocar aquilo que, né, o que é bom e justo e nobre que está dentro da gente para trabalhar em benefício do próximo, e desprezamos essa nossa responsabilidade, ou seja, negligenciamos essa responsabilidade, compromissos até que nós assumimos antes de reencarnar. Fazemos os nossos compromissos de assumir uma família, de ter filhos, de levar, às vezes, um casamento difícil, ou um filho difícil, ou um irmão difícil, sei lá, qualquer condições. E muitas vezes nós negligenciamos isso e deixamos isso para que os espíritos, os nossos benfeitores, os nossos mentores fiquem tentando interceder por nós, procurando realçar aquilo de bom que nós temos e que praticamos nas nossas vidas, tanto as anteriores como na atual, para que nós ainda sejamos beneficiados. Nós não ouvimos, não abrimos os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa mente para perceber isso. Que quantas e quantas vezes nós negligenciamos mesmo a nossa capacidade de trabalhar, de sermos mais fraternos, de buscarmos essa fraternidade real, e jogamos esse trabalho nas costas dos ombros dos benfeitores e amigos espirituais. Tem até uma passagem do Chico. Ele conta, numa entrevista que ele fazia numa rádio, inclusive ele pede licença, porque ele fala que não deveria estar dando exemplos da vida dele, mas aquilo ali ele achou que era tão importante, quando perguntaram para ele sobre essa questão da fraternidade real, que ele conta a história de uma cunhada que ficou sob a responsabilidade dele quando o irmão dele desencarnou. E essa cunhada dele, ela tinha 2 filhos. E ela teve um desequilíbrio mental e precisou ser internada num hospital psiquiátrico. E Chico, muito constrito, muito triste por ter que deixar a cunhada internada, e até porque um dos filhos dela era paralítico de nascença. Então, Chico chora quando vai deixar a cunhada dele no hospital, ou vai visitar, se eu não me engano. E Emmanuel pergunta para ele, por que você está chorando, Chico? Aí ele conta a história. Porque minha cunhada ficou viúva, meu irmão morreu, e ela ficou com 2 filhos, agora está precisando de atendimentos médicos, né, psiquiátricos, e ainda tem um filho que é paralítico. E Emmanuel foi duro com Chico, mas Emmanuel era duro mesmo, e tinha que ser.
Foi duro com o Chico porque falou, e as outras que estão internadas ali? Você não está chorando por elas também? Né? Porque a dor é igual para todo mundo. A dor não difere, ela não tem diferença para situação financeira. Então, a dor, ela não difere para diferenças de condições, seja lá financeira, de posição, de status, profissão. A dor é igual para todo mundo. A mãe que mora numa invasão, numa invasão que tem um filho que vai preso, ela sente a mesma dor da mãe que tem no palácio e que tem um filho que vai preso também, ou que perde um filho. A dor de um filho que perde um pai também não é diferente da dor do filho que tenha dinheiro ou não faz. A dor é igual para todos. Então, a fraternidade real é isso. É nós sentirmos a dor por todos igualmente. Mas é difícil, não é fácil para nós. Ainda temos muito que aprender. Quantas vezes nós nos fazemos surdos aos chamados da prática do bem? Obrigada. Olvidando, ou seja, esquecendo compromissos assumidos, nos cuidados que devemos ter uns com os outros, obrigando nossos benfeitores espirituais a intercederem em questões que poderão, às vezes eles vão interceder nas questões, tentando até nos ajudar, porque esses nossos benfeitores espirituais, pode ser um pai ou uma mãe desencarnado, não quer dizer que ele tenha conhecimento de todo o nosso processo, de tudo aquilo que nós fizemos, dos compromissos que nós assumimos quando teríamos, né, que preparar a nossa reencarnação. Às vezes, uma mãe que está desencarnada e está vendo a nossa dificuldade aqui, ela intercede por nós. Mas, às vezes, essa intercessão pode até, lá na frente, nos trazer um compromisso maior ainda do que aqueles que nós estamos negligenciando agora. E Emmanuel continua, cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Então, a gente não pode desprezar os minutos, as horas, todas as oportunidades. Toda hora está surgindo uma oportunidade na nossa frente e, às vezes, nós não queremos enxergar. Aí tem uma passagem aqui de Santo Agostinho. Eu vou segurar porque é melhor. Tem uma passagem aqui de Santo Agostinho, que quando ele estava naquele movimento dele, de rever tudo da vida dele que ele tinha feito, e naquela tentativa de se modificar, de fazer a reforma íntima dele, de melhorar, porque a mãe dele, Mônica, rezava tanto e implorava tanto e pedia tanto a Deus a reforma do filho, que ele um dia se sentiu pena da mãe e aí começou a se voltar para as coisas, mais para a religião e procurar estudar mais e entender mais, mas ele tinha uma dificuldade ainda muito grande. Então, diz assim, Santo Agostinho, antes de encontrar a alta paz da fé, passou por grande angústia e dúvidas que torturam a qualquer um de nós, quando estamos no processo da busca da reforma íntima. Ele estava em lágrimas, buscando respostas sobre quando aconteceria o momento. Olha só, ele ficava se perguntando, quando, meu Deus, quando tudo isso vai acabar, quando eu vou conseguir modificar, quando eu vou conseguir melhorar. Aí ele estava sentado, disse que num banco, num jardim, e ele começou a ouvir uma voz de criança cantar. E na cantoria dela, ela sempre repetia a mesma coisa, toma e lê. Toma de tomar e lê de ler. Toma e lê. E ele ficou prestando atenção e buscando na memória dele se aquilo seria uma cantiga de jogos infantis. E ele não encontrou a resposta, não lembrava disso.
Aí ele caiu em si e começou, e lembrou, né? E aí ele parou de chorar, e o que ele fez? Ele pensou assim: Deus está me mandando abrir o código e ler o primeiro capítulo que eu encontrar. Esse código que ele fala aqui são o livro das epístolas de Paulo. Aí ele foi lá e abriu. E o primeiro capítulo que os olhos de Santo Agostinho viram dizia assim: não caminheis em glutonarias e embriagueis, nem em desonestidades e em dissoluções, nem em contendas e rixas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não procureis a satisfação da carne com seus apetites. Ele nem quis ler o resto do capítulo, nem quis ir adiante. Isso foi o suficiente para que o coração de Santo Agostinho se abrisse, recebesse a luz, né? Uma luz, ele diz que uma espécie de luz que o serenou e tirou todas aquelas dúvidas que ele tinha. E, a partir daí, Santo Agostinho realmente fez a reforma dele. Ou seja, ele renasceu, né? Ele viveu de novo, ele passou a se tornar um novo homem. E Paulo fala sobre isso também nas epístolas deles, da necessidade de morrer o homem velho, ou seja, o homem que carrega as suas dificuldades, os seus defeitos, as suas falhas, e se transformar no homem novo, que é o homem que enxerga, conforme a recomendação de Jesus a Nicodemos. Ele consegue realmente colocar os textos que ele leu e que ele interpretou para dentro de si. Como nós passamos e perdemos tempo? Quantas e quantas vezes já pegamos o Evangelho? Toda semana nós fazemos o Evangelho, né? A maioria aqui acredita que faz o Evangelho em casa. Quantas e quantas vezes nós lemos, às vezes, a mesma lição, cai ali e repete várias e várias vezes a mesma lição. E nós não nos atentamos e não fazemos a reforma e a mudança que o Evangelho está recomendando. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. O Haroldo Dutra Dias, nas palestras dele, ele fala muito sobre isso aqui. Se você quer viver a vida inteira com alguém, né, viva mal com ela. Viva mal, não procure se reconciliar, não procure melhorar o seu relacionamento com ela, que você vai voltar várias e várias vezes. Ou seja, você vai ser uma alma algemada. Em vez de alma gêmea, você vai ser uma alma algemada. E aí vai estar ali, né, junto com aquele desafeto, várias e várias e várias reencarnações. Né? Então, ele diz assim, não deixe para depois os laços de amor e paz, né, que a gente pode criar agora. Então, se os relacionamentos não estão bons, mas depende de uma mudança, de criar paz, de sermos mais amorosos, então que nós façamos isso agora. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Quais são esses preceitos antigos que ele fala aqui? Olho por olho, dente por dente, quem com ferro será ferido. Que tal substituir pelo se alguém te bater na tua face, vire e dê a outra? Ou então, bem-aventurados, né? Está ali a recomendação no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurado aqueles que são brandos e pacíficos. Por isso é que eu falei que Kardec, quando fez a construção do Evangelho,
a disposição dos capítulos foram colocadas de forma muito inteligente. Porque o capítulo que fala sobre nascer, renascer de novo, vem antes desses aqui, que são as recomendações, né, do bem-aventurados aqueles que são brando e pacífico, né, que remete ao parágrafo anterior, sobre quebrar os antigos preceitos, né? E o outro que fala sobre, quando ele diz assim, entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade em benefício daqueles que nos odeiam, que ainda nos compreendem. Capítulo 10, bem-aventurado aqueles que são misericordiosos, perdão das ofensas, indulgência, tolerância, né? Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, ou seja, enquanto nós ficamos presos, procurando o defeito para apontar o defeito do outro, o outro, né, que ele diz assim, o adversário cogita de enriquecer as munições dele. Talvez esse adversário, as munições dele, seja realmente melhorar, buscar a melhora dele. E aí ele vai se tornar melhor do que nós, que ficamos lá procurando só olhar o defeito alheio. Então, o adversário cogita de enriquecer as munições, mas se descemos a praça desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui dentro de nós e em nossos passos a escura fermentação da guerra. Olha aí a recomendação do reconcilia-te com os adversários o mais depressa possível, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que o vosso adversário não vos entregue ao juiz. Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão, ou seja, perdoa. Alguém não te entende? Persevere em demonstrar os intentos mais nobres. Isso quer dizer, trabalha. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha a recomendação de Emmanuel para finalizar o capítulo. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo, porque o maior inimigo que nós temos está dentro de nós. Então, quando nós conseguimos trabalhar, perdoar, temos que olhar para esse inimigo que está aqui dentro e aprender a acolhê-lo, a ser amoroso com ele, a ser misericordioso com ele, a não carregar culpas, ou seja, fazer conosco, ou nos amarmos, assim como nós temos que amar o nosso próximo. Então, mais vale agora auxiliar, ainda hoje, do que ser auxiliado amanhã. Se nós conseguirmos, dentro desses propósitos que Emmanuel nos trouxe nessa noite, nessa lição, procurar aproveitar todas as oportunidades, os minutos, as horas, os dias que nós temos nas nossas vidas, as lições que nós recebemos, assistindo aqui uma palestra, participando do estudo sistematizado, fazendo o culto do Evangelho no lar, com certeza nós estaremos renascendo e vamos conseguir enxergar o reino de Deus. Muito obrigada a todos.